Meus amados, da paz do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 12, é o nosso texto para meditação nesta hora. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Considerando que esta oração contempla as maiores necessidades humanas, a gente pode chegar a pensar que esta petição deveria encabeçar a lista de nossas petições referente às nossas necessidades. Afinal de contas, o perdão de Deus é a maior necessidade para o ser humano. É exatamente o perdão de Deus que nos garante a acessibilidade, a confiança e a ousadia para estarmos diante de Deus em oração. A gente encontra nas Escrituras esta verdade sobre a grande necessidade do perdão de Deus para que a gente possa, de fato, nos dirigir a Deus de forma confiante. Nós temos no Salmo 103, quando o salmista chama a sua alma para bendizer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor lhe tinha concedido. Bendiz minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios que ele declara. Ele coloca no topo da lista dos benefícios concedidos por Deus o perdão dos pecados. Ele diz: não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, e em primeiro lugar ele diz: porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Após ele fala de outras coisas, de um Deus que enche a nossa boca de bens, Deus que nos renova, do Deus que nos supre em todas as nossas necessidades. Jesus também, quando se deparou diante de uma situação triste de um homem deitado num leito, totalmente paralítico, paraplégico, imóvel, todos podiam pensar que a maior necessidade daquele homem seria a necessidade de cura física. Quando Jesus olhou para ele, surpreendeu a todos, dizendo: perdoados estão os teus pecados. Porque diante do olhar divino, nenhuma necessidade é maior do que a necessidade do perdão de Deus. A maior obra que Jesus veio realizar na terra não foi curar enfermos, não foi multiplicar pães e peixes para a multidão faminta. A maior obra de Jesus, ele declara: o Filho do Homem veio dar a sua vida pelo resgate de muitos, ou como ele diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio providenciar o perdão de Deus para nós através do sacrifício de si mesmo. Então, o maior de todos os benefícios que Deus nos concede é o benefício do perdão, é o benefício da aceitação diante dele, depois que somos lavados, purificados de nossa culpa, de nossos pecados. Quando somos banhados por sua graça, somos livres de toda a condenação que o pecado traz sobre nós. Não existe benefício maior. Quando Jesus começou a pregar, ele pregava e considerava isso a necessidade maior, pois ele chamava as pessoas para o arrependimento. Ele não conclamava as pessoas para buscarem a cura física. Ele não estava chamando as pessoas para serem libertas de suas mazelas físicas ou sociais. Mas quando ele começou a anunciar, ele chamava as pessoas ao arrependimento, porque sabia que a maior necessidade que o homem tem é a necessidade do perdão de Deus, é a necessidade de salvação. Então você pergunta: então por que essa petição não está encabeçando a lista das nossas necessidades? Porque esta petição aqui
perdoa as nossas dívidas é feita por alguém que já recebeu a purificação dos seus pecados. Esta é a oração de um filho. Esta é uma oração de alguém que já teve a sua vida lavada pelo sangue de Jesus. Isso daqui é a oração daquele que faz uma manutenção de sua consciência diante de Deus, sabendo que mesmo tendo sido lavado pelo sangue, regenerado pelo Espírito, mesmo estando no processo de santificação, falha, tropeça tantas vezes e precisa do perdão de Deus. Porque a gente tem que considerar que esta oração começa com a declaração de que Deus é o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. Então esta não é aquela oração inicial que o pecador faz quando é convencido do seu pecado. Quando ele é alcançado pela revelação do Espírito Santo, conscientizando que ele é um pecador e que o processo seguinte é o processo da invocação do nome do Senhor para o perdão dos seus pecados. Não é esta experiência inicial. Essa é a experiência de um filho que sabe que precisa fazer uma manutenção de sua consciência purificada diante de Deus através da confissão dos pecados e das falhas e das imperfeições cometidas ao longo da caminhada. Esta é a oração feita por um filho. Jesus ilustra muito bem essa realidade que estamos falando aqui naquela atitude que ele teve quando estava com os discípulos na última ceia, onde as Escrituras nos diz que ele deixou a mesa, tirou a vestimenta de cima, se cingiu com a toalha, pegou a bacia com água e foi lavar os pés dos discípulos. Quando ele chegou diante de Pedro, querendo lavar os seus pés, Pedro disse: Senhor, tu não vais lavar os meus pés. Jesus disse: se eu não te lavar, Pedro, tu não tens parte comigo. Pedro disse: Senhor, então não lave só os pés, lave-me completamente, lave-me a cabeça, o corpo, os pés, lave-me todo. Jesus disse assim: aquele que já tomou banho, aquele que já se banhou, não necessita senão de lavar os pés outras vezes. É assim que nós entendemos o que Jesus está aqui nos ensinando a respeito deste perdão pedido por um Filho de Deus. É o lavar os pés, porque o banho nós já tomamos, o banho da graça de Deus para a purificação de nossos pecados, de nossa culpa anterior, nessa experiência de justificação diante de Deus através de Cristo, já foi uma realidade efetivada. Quando nós fomos convencidos pelo Espírito Santo e reconhecemos que éramos pecadores e recebemos a lavagem completa e fomos limpos, como Jesus disse, aquele que já se banhou está limpo, não necessita de lavar senão os pés, porque apesar de nós termos tomado um banho, a gente sabe que a gente suja muitas vezes os nossos pés com tantos comportamentos e condutas desagradáveis diante de Deus. Então a gente volta aqui na bacia da graça divina, na disponibilidade de um Deus que é pronto em perdoar, e a gente pede perdão. O apóstolo João, ensinando sobre isso, ele diz: filhinhos, não pequeis. A atitude deve ser sempre de combate contra o pecado, mas ele sabe, ele sabia que nós pecaríamos muitas vezes, e ele diz: porém se pecares, confesse os vossos pecados, porque Deus é poderoso para vos perdoar. Então a gente, mesmo sendo lavados, completamente limpos, nós retornamos tantas vezes para pedir perdão ao Senhor. E esse é o desejo de Deus, que a gente tome consciência da gravidade do pecado, que a gente tome consciência da malignidade do pecado nas nossas vidas e não o trate de uma forma que a gente não considere o mal que ele nos causa. Deus odeia o pecado porque o pecado destrói em nós a sua imagem, e a gente deve também
ter os mesmos sentimentos de aversão, os mesmos sentimentos de quebrantamento que Deus tem quando olha muitas vezes a gente embaraçado com tantos comportamentos que lhe é desagradável. Isso deve ser tratado pessoalmente diante de Deus. As nossas orações devem ser orações de confissão também, não só orações de louvor, como a que o Pai Nosso nos ensina, quando reconhecemos a grandeza do nome do Senhor e buscamos por sua glória. Não só orações de petições, não só orações de intensos rogos por nossas necessidades, mas orações de confissão, onde a gente para pensar sobre o que dizemos, pensamos sobre o que fizemos e conversar com Deus de forma direta sobre isso. Aqui Jesus coloca no aspecto genérico da coisa, perdoa as nossas dívidas, porque Ele está nos ensinando a orar, né, com relação ao que deve ser abordado na oração. Mas Deus ama quando somos verdadeiros e reconhecemos a nossa falha de forma que elas são especificadas diante dEle. Não é para nos sentirmos achatados em nossas emoções por sentimentos de culpa. Muito pelo contrário, é para recebermos a cura do perdão divino e não deixar com que jamais o inimigo nos acuse e tenhamos uma consciência contaminada ao ponto de não termos liberdade de estar na presença de Deus. Quantos não são os crentes que mal começam a orar, já são vencidos por sentimentos de culpa, já são vencidos por sentimentos perturbadores na sua alma por causa de uma consciência culpada. Por isso que é preciso a gente fazer orações de confissões e pedir perdão diante de Deus por aquilo que fazemos, pensamos ou dizemos, e de forma específica, porque Deus ama quando a gente reconhece a malignidade do pecado, a gravidade do pecado, quando a gente trata o pecado de forma séria. Deus se agrada porque nós estamos parecendo com Deus. Deus tratou o pecado de forma séria na experiência humana. A crucificação é a manifestação de como Deus trata o pecado, como Deus trata com seriedade, como Deus trata de forma grave o pecado, desferindo a sua ira contra o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos pedir perdão. Então a gente não podemos fazer isso de forma irresponsável, né? Ter um trato com o pecado diferente daquilo que ele pensa. Por isso que a gente precisa muitas vezes pedir perdão diante dele. Perdoa-nos, para que a gente tenha liberdade e confiança de estar na presença dele, para que a gente não, antes de começarmos mesmo a orar, essa é uma ação do diabo, a ação de nos tornar indignos, incapazes de estar diante de Deus por conta de alguma falha. João disse: não peque, mas se você pecar, confesse. Converse com Deus seriamente e saiba que Deus é abundante em misericórdia e cheio de disposição para perdoar. Diz a palavra que Deus tem prazer na misericórdia. O pecado que Deus não perdoa é o pecado inconfesso. É o pecado não conhecido, não tratado e não abandonado. Mas se você carrega consigo alguma falha, se o Espírito Santo está falando ao seu coração hoje, talvez eu estou aqui falando com uma pessoa que está com uma crise de consciência horrível, se sentindo mal, talvez alguma luta que fica culpado, acha que está pagando um preço, acha que você está debaixo de uma situação de punição por conta de seus erros. Hoje é um dia especial para você aliviar essa carga, para você tirar essa bagagem pesada que está sufocando você, que está lhe oprimindo terrivelmente. Se livre dessa culpa hoje, dobre os seus joelhos, chore, clame diante de Deus, peça perdão sinceramente. O salmista Davi, no Salmo 32, ele diz assim: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu gemido todos os dias, Senhor. Enquanto me calei. Enquanto Davi não conversou com Deus seriamente sobre seu pecado, sua alma ia sendo destruída dentro dele, massacrada.
Até que ele disse: confessar-te-ei a minha culpa, Senhor, e não encobrirei. Aí ele vai para o Salmo 51 e descreve todo o seu reconhecimento de seu erro. Contra ti, Senhor, somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Sacrifício o Senhor não quer, mas um coração quebrantado o Senhor não despreza. Aqui ele inclui todos os elementos do verdadeiro arrependimento, que é a consciência do pecado, a tristeza pelo pecado e a vontade de mudar. Aqui inclui intelecto, sentimento e vontade. Intelecto porque ele tem consciência do seu pecado, contra ti somente pequei. Emoções ou sentimentos, porque ele diz: Senhor, um coração quebrantado tu não despreza. E vontade de mudar, ele diz, quando diz: me dá um coração novo, um espírito reto, quero tomar uma nova direção na minha vida, me dá uma voluntariedade para te servir. Consciência, sentimento e vontade inclui o verdadeiro arrependimento. Que seja um dia em que a gente seja livre de sentimentos de culpa. O inimigo, ele tem duas formas de agir. Primeiro, como tentador, na prática do pecado. Depois, ele muda de perfil, de configuração, e passa a assumir a figura do acusador. É assim que o inimigo é. Ele é o tentador, mas é exploitando a consciência humana de uma forma que o homem está diante de Deus, perca toda a sua animosidade. Quantos não têm mergulhado em abismos maiores porque tiveram um tropeço na vida e não foram capazes de confessar e se livrar do erro? Na situação de erro, mergulharam mais ainda na podridão da lama. E para você não tem jeito, para você não tem mais jeito, é melhor você mergulhar de vez na devassidão. Você é assim mesmo, porque quando ele assume o papel do acusador, não são todos que têm a capacidade de lidar com ele, no da acusação, de uma consciência açoitada e massacrada, que vai levar você muitas vezes a se afastar de Deus. Não importa o tamanho do tombo que você levou, se levante hoje. Deus é perdoador, é misericordioso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não há um só pecado que o sangue de Jesus não lave. Não há uma só atitude que Ele não possa perdoar, quando há reconhecimento e arrependimento sincero. Abra o seu coração, deixa Ele tirar a culpa, deixa Ele tirar de você todo o sentimento de culpa que está massacrando e oprimindo a sua alma. Abra o seu coração diante de Deus, fale com Deus, sinta-se de novo abraçado pelo Pai, receba o beijo do perdão, o abraço da misericórdia divina. Volte ao ambiente da oração, confiante, que fala com o Pai, sabendo que está diante de um Deus, de um coração paternal e amoroso. Que você possa se ver livre de toda crise de consciência e de culpa pelo perdão grandioso de Deus. Deus é tão grandioso em seu perdão que Ele diz que lança os nossos pecados nas profundezas do oceano, acima desse é que Ele trata dos nossos pecados. Ele é poderoso para nos purificar. Tem uma passagem no livro do profeta Zacarias, quando o sacerdote se apresenta diante de Deus para ministrar. O sacerdote está com suas vestes sujas, o sacerdote Josué. E a palavra diz que nesse instante Deus olha e diz para o inimigo que o acusava, porque o inimigo estava se opondo a ele, acusando que ele era indigno de tudo aquilo. E Deus dá uma ordem ao anjo e disse assim: troque as vestes dele, porque ele é para mim um tição tirado do fogo. E a palavra diz que as vestes do sumo sacerdote é trocada, ele é purificado, ele é totalmente vestido para estar diante de Deus, com a justiça provida por Deus, e ele está diante de Deus, e Deus disse: ele é para mim um tição tirado do fogo.
Deus sabe de onde você veio. Deus sabe que você já se em devoção, em serviço diante de Deus, e por um momento, por causa de um tropeço, você se entristeceu, você se abateu, você perdeu aquela animosidade, a confiança diminuiu, como se você nunca mais fosse recuperar a confiança. Veja o que é que Deus fez com o sumo sacerdote Josué. Deus o tirou daquele estado em que o inimigo o acusava profundamente, para ele estar diante de Deus a ministrar confiadamente. Deus pode erguer, Deus pode erguer, Deus pode te levantar, não importa o tamanho do tropeço, do tombo, Deus é poderoso, a graça de Deus é abundante, louvado seja o nome dele para sempre. Que você hoje possa abrir o seu coração, fale com Deus aí, nesse momento, abra o seu coração para Ele, fala com Deus. Deus, eu não aguento mais viver assim, eu não suporto mais essa experiência de sentimentos de culpa, de indignidade diante de Ti, nem consigo Te louvar, nem consigo orar direito, porque me sinto indigno, me sinto incapaz de ser aceito diante de Ti. Senhor, nesta tarde, ministra a graça no teu coração, na tua vida e na tua alma. Que Deus lhe conceda esse coração quebrantado, lhe conceda esse sentimento quebrantado. Você pode ser o filho pródigo que desperdiçou todas as boas oportunidades que Deus lhe deu na vida, desperdiçou a vida, desperdiçou tudo, um tempo precioso desperdiçado, recursos, esforços, energias, saúde desperdiçada em coisas impróprias. Mas hoje você pode cair em si, e não importa se você esteja à semelhança do filho pródigo, mas parece que você vive num chiqueiro de porcos, em uma existencialidade tão desprezível e tão dolorosa. Levante-se hoje, mesmo sem condições de você preparar uma autoimagem aceitável, organizar tanta porra, vá caminhando no caminho do arrependimento, caminhe, porque à medida que você dá passos nessa direção, Ele, o Senhor, dá passos na sua direção também. O Deus misericordioso desce ao seu encontro, sem considerar a sujeira que se apegou a você, sem evitar se aproximar de você por conta de toda a sujeira que se apegou à sua vida espiritual e moral. Ele quer arrancar essas vestes sujas, quer lhe dar um banho de graça, lhe vestir com as vestes da graça provida por Ele, guardada, esperando por você, quer colocar em você um anel de autenticidade, que você verdadeiramente é aceito no seio da família, e festejar, se alegrar, sem impor você condicionamentos nenhum. A festa começa imediatamente, não há condicionamentos. Os homens botam condicionamentos para o perdão, os homens condicionam o perdão, ele não. Quando alguém se arrepende de verdade, ele faz festa. Quando alguém abre o coração para receber a visitação da sua graça, Deus quer fazer festa, pela atitude de arrependimento daqueles que muitas vezes tropeçaram na vida. Que você possa se levantar e confiar que o perdão de Deus está disponível para você. Deus abençoe os amados irmãos. A segunda parte desse versículo não entrar conforme temos devedores. Amanhã nós vamos meditar nessa segunda parte. Incluir essa parte do perdão. O perdão de Deus para nós deve se transformar no perdão nosso ao nosso próximo. Deus abençoe os irmãos. Eu queria orar por você que está nesse momento abrindo o seu coração diante do Senhor. Dias que você vem lutando com uma culpa que está
lhe estraçalhando. Com Deus, receba alívio na sua consciência, no seu coração nesse dia. Soberano Pai, eterno e querido Senhor, Deus misericordioso, abundante em misericórdia, em graça, em bondade. Senhor, se alguém comigo orando agora, confessando os seus pecados, se arrependendo, querendo experimentar uma renovação da comunhão, uma renovação da sua vida espiritual, da sua confiança, quantos dias o teu servo, a tua serva, não consegue fazer uma oração ousada diante de Ti, não consegue fazer uma oração, Senhor Deus querido, sem que enfrente essa crise de culpa. Então, Senhor, libera o teu perdão nesse momento para este coração que verdadeiramente arrepende diante de nosso Deus e nosso Pai amado. Sustenta, Senhor Deus, os teus filhos em tua graça bendita. Assim, meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço pelas tuas muitas misericórdias. Senhor Deus querido, visita este coração com a tua paz, neste momento, com a tua alegria. Faz ele se sentir acolhido como filho, como filha, em tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. E todos uma boa tarde, em nome de Jesus.